Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Nós vamos hoje falar sobre VLAN, que é uma matéria que cai muito na prova de Cisco e que é muito importante no nosso dia a dia, porque ela não só evita a chuva de broadcast, também como nos dá segurança. A gente vai estar falando mais sobre VLAN a partir de agora. Então vamos lá, vamos montar um cenário simples, que seria um switch 2960. Vou botar aqui três máquinas de um lado, vou colocar três máquinas do outro lado. Vou conectá-las. Vamos esperar ela ficar ativa. Vou colocar minhas máquinas aqui assim. Vamos endereçá-las. 92.168.1.1. Nove dois 6812 92.168.13. Um 92.68.14. 92.68.15. 92.68.16. Beleza, então nós temos todas as máquinas ligadas num switch só, todas dentro da mesma faixa de IP, dentro da mesma máscara. Então, ao certo, essas máquinas têm que pingar uma na outra tranquilamente. Nós vamos fazer um teste agora sobre o problema número 1 de uma rede sem VLANs, que é a chuva de broadcast. E você vai entender o que é chuva de broadcast agora. Eu vou ser bem didático nessa explicação, então você vai entender fácil. Vamos pensar no seguinte: quando você está no aeroporto, escuta a mensagem: voo 177 para São Paulo, última chamada, portão 10. Isso é um broadcast. Todos no aeroporto receberam a mesma mensagem. E quem vai para São Paulo e ainda não embarcou, que corra. Ou seja, todas essas máquinas aqui vão receber a mensagem de broadcast. Mas somente a máquina que for para receber aquela mensagem que vai se manifestar. Todas as outras vão ignorar a mensagem. E isso que nós vamos ver agora. Vamos mudar aqui para o nosso modo Simulation. Editar os filtros. Vamos colocar o ARP e o ICMP, que é o ping. O ARP é a descoberta do MAC através do IP. E o ping vai ser para a gente fazer o nosso teste. Vamos lá. Eu vou efetuar um ping dessa máquina aqui até essa. Vocês vão ver agora o que é chuva de broadcast e como ela acontece. Vou dar aqui um capture forward para ele continuar. Ou seja, a máquina jogou para o switch jogou para todas as máquinas, perguntando como se fosse no aeroporto: atenção, última chamada, quem vai para São Paulo, portão 10. Essas máquinas que estão com o xizinho que você está vendo não vão para São Paulo. Somente essa aqui, que ela não descartou. Ela, opa, sou eu. E aí ela volta para o switch. O switch informa a máquina: olha só, a máquina 10 está lá. Aí sim, agora ele vai enviar o ping para essa máquina. Ela recebeu o ping e vai retornar o sucesso do ping. Isso é broadcast. É uma chuva de mensagens enviadas para todos os computadores da mesma VLAN perguntando alguma coisa.
Beleza? Agora nós vamos fazer o teste de algo que eu ouvi falar e muitas pessoas acreditam que isso funciona. E você vai ver que na prática isso não funciona. Beleza, Rogerinho? Ele perguntou para todas as máquinas dessa VLAN, que é a VLAN Default, porque elas estão dentro da mesma faixa de IP, que elas estão dentro da mesma máscara. Então vamos fazer um teste. Essas máquinas aqui estão com o IP do 1 ao 3. E essas máquinas aqui, eu vou usar um IP totalmente diferente. Eu vou usar o IP 10. 10.1.1.1. Vou usar uma máscara barra 24 mesmo. 10.1.1.2. (10.1.1.3). Beleza. Agora eu vou pingar daqui dessa máquina para essa, ou seja, da rede 192 para a rede 10. Olha o que vai acontecer. De qualquer forma, o broadcast foi jogado para tudo quanto é lugar. Por mais que as redes não se falem, o broadcast foi para tudo quanto é lugar, atravessou todos os lados e não vai se falar, mas eu gerei pacotes rolando na rede desnecessariamente. Então, você separou porque as máquinas não vão se falar, mas você não evitou o broadcast. E como é que nós podemos então evitar o broadcast? Nós vamos criar a VLAN. Qual é a ideia da VLAN? Eu, dentro de um equipamento só, crio redes separadas, redes virtuais. Isso aqui é um conjunto, uma rede física só. Mas com a VLAN eu faço com que a rede do lado esquerdo seja diferente do lado direito, como se fossem switches separados, isolados. Esse que nós vamos ver agora. Vamos abrir o nosso switch. Modo Enable. Modo de configuração global. Vamos criar a VLAN 10. Vamos dar um nome para ela. VLAN de dados. Deu errado aqui porque a gente botou espaço. VLAN de dados. Vamos criar a VLAN 20 agora. Name. VLAN de voz. Agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos selecionar essas três interfaces daqui e vamos botá-las de uma vez só na VLAN 10. Como é que a gente faz isso? Como na aula passada, interface, range, fast 0/1, 1, espaço, -3. Ou seja, nós selecionamos as três máquinas de uma vez só. Para a gente colocar essas máquinas dentro de uma VLAN, nós vamos usar o seguinte comando: switch port, access, VLAN e o número da VLAN, que no caso seria 10. Beleza, vamos sair. Agora nós vamos selecionar as máquinas do outro lado, que estão da porta 4, 5 e 6. Vou colocar aqui, ó, interface range, fast 0/4 a 6, switch port, access, VLAN 20. Beleza, então o que acontece? Nós temos as máquinas do lado de cá na VLAN 10 e as máquinas de cá na VLAN 20. Como é que nós vamos ver isso? Vamos sair. Vamos agora dar um show VLAN brief. E aqui nós vamos ver, ó, VLAN 10 de dados. Ativa portas 0/1, 0/2, 0/3. VLAN 20, 0/4, 0/5, 0/6. Ou seja, agora estão totalmente isoladas essas redes aqui. Vamos botar aqui em modo real time para ele levantar essas portas. Beleza. Agora nós vamos fazer o mesmo teste aqui no simulation e está marcado o ARP e o ping. Nós vamos pingar aqui, ó, dessa máquina para a mesma rede. E você vai ver o seguinte, o ARP vai rodar na rede, mas somente na rede que essa VLAN, que são essas máquinas, estão. Você vai ver isso agora, ó. Perguntou o switch. O switch distribuiu somente para as máquinas da mesma VLAN.
As máquinas vão responder, a máquina vai responder e voltar o ARP. Agora foi o ping, voltou o ping com sucesso. Assim, do mesmo jeito do outro lado, daqui para cá. Chegou o switch distribuiu, perguntando quem é, a máquina que é, voltou, mensagem, chegou lá, e agora eu envio o ping. E o ping voltou com sucesso. Vocês perceberam que diferente do que da primeira vez, agora todo o ARP ficou selado deste lado e selado deste lado, como se fossem switches diferentes, e são, só que virtualmente. Ou seja, eu decidi quais portas fazem parte da VLAN 10 e decidi quais portas fazem parte da VLAN 20. E a partir de agora, essas máquinas aqui, por mais que estejam em IPs diferentes, elas já não se falavam, mas o broadcast delas não vai vazar de um lado para o outro, isso minimizando os impactos da rede, gerando mais desempenho para sua rede e menos perda de tempo à toa, entendeu? Mas beleza, isso aqui da VLAN sobre chuva de broadcast, você eliminar, muito legal mesmo, porém esse não é o principal objetivo da VLAN. Não hoje. Antigamente podia até ser, quando a gente tinha umas redes /10, /100. Hoje nós temos rede /1000, na maioria dos casos. E mesmo numa rede /100, até uns 2.000 computadores, isso ocorre uma, duas vezes, quando ele quer descobrir quem é aquele IP. E geralmente depois que o switch monta a tabela ARP dele, isso se torna muito mais simples. Então, Rogerinho, para que eu vou utilizar então uma VLAN? Para que ela é utilizada hoje numa rede menor do que 2.000 máquinas, que já é uma rede grande pra caraca? A grande questão é a segurança. Por que é a segurança? Vamos dar um exemplo. Vamos imaginar que isso aqui tudo são os computadores, isso aqui tudo são os telefones IP, ou câmeras, ou o que você quiser pensar. Eu criando uma VLAN para que essas máquinas daqui não acessem essa parte daqui, eu vou ter certeza que nenhum usuário engraçadinho vai tentar mexer na minha telefonia. Ou seja, meu usuário daqui não vai ter acesso a ela. E também garanto que não vai ter nenhum tipo de erro na operação de telefonia por conta de problema nos dados, ou vice-versa. Por pior que seja, uma situação não vai ter nada a ver com a outra. Então vão ser redes totalmente isoladas. Agora, eu preciso, Rogerinho, administrar a minha central telefônica IP ou as minhas câmeras. E aí o que você pode fazer para estar acessando o outro lado dessas VLANs? Nós vamos utilizar um roteador para que essas VLANs se falem. E a gente vai utilizar uma ACL bloqueando o acesso de quem não deve acessar. Primeiro nós vamos aprender então sobre os roteadores. Primeiro nós vamos aprender agora sobre o roteamento de VLAN. Nós vamos fazer o seguinte, vamos adicionar um roteador aqui, um 1841. Vamos conectá-lo na porta 24, 0/24. Beleza. Vamos acessar aqui a interface fast 0/0. Enable, configure terminal, interface fast 0/0 e vamos dar um no shutdown nela para ela ligar. Feito isso, surge a seguinte pergunta. Beleza, Rogerinho. Tem uma interface, tem um roteador, tem um switch, tenho 6 máquinas. Sendo que eu tenho 2 redes totalmente isoladas. Tenho 2 redes em VLANs separadas, com IPs separados. Como é que eu vou fazer em uma interface para atender as 2 VLANs com 2 IPs separados? Bom, nós vamos fazer subinterfaces. E para que isso ocorra, para que as interfaces se falem, eu vou utilizar o protocolo 802.1q, o famoso DOT1Q, para fazer o roteamento das VLANs. E é isso que a gente vai ver agora. Nós estamos dentro da nossa interface.
Nós vamos sair dela. E nós vamos agora entrar numa subinterface. A VLAN daqui é a VLAN 10. E aqui é a VLAN 20. Então nós vamos criar uma subinterface dentro dessas condições, que seria interface fast 0/0, que é a nossa interface aqui do roteador, ponto 10, que é o número da nossa VLAN do lado de cá. E vou dar Enter. Ele automaticamente criou uma subinterface 0/0.10, respectiva a essa subinterface que nós vamos configurar agora. E o que nós vamos fazer? Vamos dar um no shutdown nela. Nós vamos agora habilitar o protocolo de encapsulamento .1q. O comando é encapsulation .1q e o número da VLAN. Então já encapsulamos essa subinterface no protocolo .1q e informamos que em cima dessa subinterface roda a VLAN 10. Agora nós vamos dar um IP address 192.168.1.254. Opa, esqueci a máscara. 255.255.0. Ok. Exit. Agora nós vamos fazer do outro lado a mesma coisa. Nós vamos criar a subinterface .20, vamos encapsular em .1q e vamos atribuir um IP a essa subinterface. Interface fast 0/0.20. Vamos dar um no shutdown. Vamos atribuir o código encapsulation.1q e o número da nossa VLAN, que é 20. Enter. Vamos dar um IP address 10.1.1.255.255.255.0. Enter. Exit. Beleza, agora só falta a gente colocar nas nossas máquinas que o nosso gateway é o nosso roteador dentro dessas interfaces. Vamos lá. Nosso gateway aqui é 192.168.1.254. E aqui é o 10.1.1.254. Beleza. Então, nós já definimos que o nosso roteador tem duas subinterfaces, que é a .10 e a .20. Demos os IPs, ou seja, as nossas redes vão conseguir falar com o nosso roteador, porque tem um IP definido. E nós encapsulamos a nossa VLAN 10 e a nossa VLAN 20 pelo protocolo 802.1q, ou famoso .1q. E a partir de agora, nós vamos ter acesso ao nosso roteador e também vamos ter o nosso roteamento de VLANs. Só que antes disso, nós temos que vir no nosso switch e nós temos que dizer que a nossa porta 0/24 ela é uma porta trunk. Essas portas das máquinas, elas estão como access, porque o switch mesmo definiu, nós não definimos isso. E essa porta daqui que vai para o roteador, nós temos que dizer que ela é trunk, porque ela vai passar mais do que uma VLAN. Ela vai passar todas as VLANs que estiverem contidas nesse switch. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos agora na interface, configure terminal, interface fast 0/24, e nós vamos dar para ela um switch port mode trunk. E agora, a partir desse momento, ela vai passar tanto a VLAN 10 como a VLAN 20. Vamos esperar ela levantar. Beleza. Vamos fazer um teste. Primeiro eu vou pingar das máquinas do lado de cá para o meu roteador.
Beleza. Agora eu vou pingar do lado de cá pro meu roteador. Ok? E agora nós vamos fazer o outro teste, que é pingar desse lado de cá para esse lado de cá. Ou seja, sucesso. Eu vou fazer aqui, ó, em modo simulation, para a gente ver a rota que isso acontece. Vamos aqui, ó, da máquina 4 para a máquina 1. Ela sai da máquina para o switch. O switch manda para o roteador. O roteador volta para o switch e joga para as 3 máquinas do outro lado, o ARP. As 2 máquinas que não são as que foram pedidas elimina o pacote, e a que foi pedida responde o pacote para o switch. O switch responde ao roteador, o roteador responde ao switch novamente e joga para a máquina. Esse responde o roteador, responde o switch é o que? Ele vai pegar aqui, ó, a VLAN 20 chegou ao switch e enviou para o roteador. O roteador vai tirar do cabeçalho de VLAN 20 e adicionar VLAN 10 e vai jogar para o switch novo. Ele vai encaminhar para cá. Ele vai voltar, jogar para o roteador, ele vai tirar o cabeçalho da VLAN 10 para 20 e vai jogar para cá novamente. E assim vai funcionar. Porra, Gerinho, mas as minhas máquinas já se falavam antes de eu mudar os IPs. Qual é a necessidade em si? Bom, eu criei aqui 2 domínios de broadcast. O broadcast daqui não vai vir para cá e nem o daqui vai vir para o outro lado. Porém, eles se falam, mas eu também crio um consumo no meu roteador. Por isso você tem que ver se o seu roteador vai aguentar ficar fazendo esse tipo de roteamento, entendeu? Se o throughput dele vai ser suficiente para ficar fazendo esse tipo de roteamento o tempo inteiro. É interessante? É interessante sim. E o que nós vamos ver depois é como a gente limita. Tipo, eu não quero realmente que as minhas máquinas daqui falem com essa daqui, a não ser uma máquina que é a minha, que eu sou administrador da rede. Aí nós vamos aprender sobre um ACL que vai bloquear todas essas máquinas de acessar o lado de cá, menos você. Então isso vai ser muito interessante. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Clica aqui para se inscrever no nosso canal. Curta esse vídeo. Adicione ele nos seus favoritos aqui embaixo. Isso ajuda a divulgar o vídeo. Comenta o vídeo para a gente estar tirando dúvidas. Diz aí se você gostou, se você não gostou, se você achou chato, se você achou legal. E é isso aí, pessoal. Até a próxima.